O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subiu numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E que o espanto se apoderar de Simão e de todos seus companheiros, por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as varas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Meus diletos irmãos, no Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, uma enorme multidão deseja ouvir Jesus, pois ele falava tão bem que as pessoas não se cansavam de ouvi-lo. É tanta gente que Jesus entra na barca de Pedro para poder falar ao povo sedento da palavra. Ao terminar a instrução para o povo, Jesus convida Simão e seus companheiros a lançar de novo as redes. Nas palavras de Simão, transparece desânimo e cansaço, mas confiante no incentivo de Jesus, ele volta para o mar e continua pescando. A ordem de Jesus foi mais forte do que o desânimo e o cansaço dos pescadores. O resultado da pescaria foi simplesmente surpreendente. A pesca foi tão abundante que Simão precisou da ajuda dos companheiros, João e Tiago, que estavam na outra barca. Meus irmãos, o milagre dentro do ambiente onde viviam, onde trabalhavam há tantos anos, deve ter deixado uma impressão enorme dos apóstolos, pois conheciam a Jesus não há muito tempo, mas há pouco tempo que conhecia Jesus. Mas há alguns pormenores que às vezes esquecemos de anotar e nos passam despercebidos. Primeiro, Pedro empresta a barca para que Jesus pudesse pregar, um gesto de simpatia. E Cristo soube agradecer muito bem em seguida. Segundo, Pedro aceita a palavra de Cristo para lançar as redes, numa hora totalmente fora dos horários normais para a pesca. Afinal, como podemos perceber, era um homem experimentado na pesca. Era um profissional, Pedro. Conhecia seu lago como a palma da mão. E lá vem um carpinteirinho do interior, dizendo como se deve pescar. Humanamente pensando, a gente chega a essa conclusão.
Terceiro, o gesto total. Deixou barca e família para seguir Jesus. Lança-se na aventura. Portanto, nós percebemos aqui 3 grandes gestos de doação. No primeiro, deu alguma coisa, a sua barca, para que Jesus servisse de púlpito. No segundo, deu de si. Em vez de ficar prevalecendo na sua vontade, do seu credo, ele acreditou na palavra de Jesus. E no terceiro, doou-se a si mesmo, deixou tudo para seguir a Jesus. Meus irmãos, cada vocação normalmente vai por etapas. Jesus não pede tudo de uma só vez, mas na medida em que abrimos a porta, penetra mais e mais em nossa vida, ocupa mais o nosso coração, nos envolve, enfim, totalmente com o seu amor. Assim foi com todos os santos, ia aos poucos. Uma subida lenta, mas constante, sempre exigindo mais, sempre os conquistando mais. Como aconteceu com Santo Agostinho. Quantas vezes ele parava e percebia que não podia continuar naquela vida de pecado, tinha que mudar, mas ia sempre deixando para depois, para amanhã, e Jesus esperava, e Jesus ia tocando, até que chegou o momento em que ele disse, se esses e estas, por que eu também não? Ele se converteu, mas essa conversão dele foi assim aos poucos. Assim foi também o sim de Maria, e assim deve ser também nosso sim, porque o Senhor passa e não volta mais. Se nós não respondemos positivamente, nós perdemos a oportunidade. Os místicos falam de a via purgativa até o total contemplação. Palavras como pouco importam, as palavras falam pouco, mas é fascinante viver nessa realidade. E nós, uma pergunta, oferecemos a Deus algo? Somos capazes de nos doar totalmente? Como é a nossa generosidade para com Deus? Nós somos também generosos? Sabemos atender, como Nossa Senhora, que pensava uma coisa e de repente mudou completamente seu modo de ser? Por seguir Jesus, sempre é mesmo depois de 20 séculos, uma divina aventura. A gente não vê o resultado na hora, o resultado vem depois. A experiência de Simão é muito significativa. Ele pede que Jesus se afaste dele porque se sente pecador, limitado, temeroso. Diante de Deus, somos todos pecadores. Não tem isso de aquele que não seja pecador. Mas mesmo sentindo-se pecador, Simão é atraído pelos gestos e palavras de Jesus. A presença de Deus em nossa vida é um mistério que mesmo embora nos meta medo, nos atrai de maneira irresistível. A atração deve ser sempre maior do que o medo. A atração deve ser maior do que o medo. Por isso, o Senhor não nos cansa de dizer tantas vezes, não tenham medo. Quando Ele nos chama para alguma coisa, embora seja alguma coisa difícil, nos assiste com a sua graça. Portanto, conclusão, ouvindo a palavra do Senhor como estamos ouvindo, mesmo sem vê-lo pessoalmente, nós não estamos vendo o Senhor, mas Ele está ali presente. Nós podemos segui-lo e ser seus apóstolos, como foi São Paulo, segundo a leitura. Quer por graça de Deus, continua transmitindo-nos o fundamento de nossa fé, isto é, que Jesus ressuscitou, e Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. A conclusão muito importante, ouvindo a palavra do Senhor como estamos ouvindo, mesmo sem vê-lo pessoalmente, nós podemos segui-lo e ser seus apóstolos, como foi São Paulo, que por graça de Deus, ele reconhecia o grande trabalho que fazia, mas atribuía tudo à graça de Deus, transmitindo o fundamento de nossa fé. Qual é esse fundamento da nossa fé? É que Jesus morreu
e Jesus ressuscitou pelos nossos pecados. Amém. Aproveite esse nosso encontro para informar e agradecer as ofertas que foram feitas no mês de janeiro pelas obras assistenciais. Nós arrecadamos aqui nas missas de domingo R$10.702. R$10.702, uma importância muito significativa. Dessa importância, repassamos à Sociedade São Vicente de Paulo R$3.600. Ao Hospital Senhor Bom Jesus, R$2.000. Ao Hospital Provida, R$1.000. As missões, em nome do Padre Juquinha, R$1.000. E para aquela campanha que o senhor arcebispo fez em favor das pessoas flageladas pela chuva e pelas enchentes, R$3.102. A Arquidiocese, sensível a muitas pessoas que estavam sofrendo com as enchentes, com as chuvas, fez uma campanha. E as pessoas que participam aqui conosco se sentiram-se sensibilizadas e ajudaram com mais generosidade. Então, esta campanha daquele domingo, foi feito de R$3.102, foi encaminhada a Mariana e o senhor arcebispo distribuiu para as comunidades necessitadas. A todos, muito obrigado. Deus lhes pague e que o bom Jesus recompense a todos. Amém.